Hoje eu vou compartilhar aqui com vocês alguns erros que eu cometi com os meus recém-nascidos quando eu era mãe de primeira viagem e com os outros também, porque mãe sempre erra, mãe nunca vai ser perfeita. Seja muito bem-vinda de volta ao meu canal. Eu me chamo Cássia Mello e eu sou mãe de 5 joias. Então eu tenho bastante experiência para dividir aqui contigo. Fui uma mãe de primeira viagem com 23 anos e eu não tinha uma rede de apoio. A minha mãe trabalhava fora, né? O meu marido também trabalhava muito naquela época, então eu ficava sozinha com o bebê. Ah, e detalhe, eu já era formada em técnico em enfermagem, tá? E ainda assim, quando a gente se torna mãe, parece que a gente fica meio abobada, sabe? Então vamos lá que eu vou te contar tudo. O primeiro erro que eu cometi com a minha filha, ela nasceu no inverno, era maio, era bem frio, a gente mora aqui no Rio Grande do Sul. O primeiro erro que eu cometi com a minha recém-nascida foi usar lã nela, só que um detalhe, eu na minha cabeça, a lã esquentava bastante. Então eu, com a intenção de deixar ela bem aquecida, coloquei a roupinha de lã nela direto na pele. Aí quando eu cheguei lá na minha sogra, a minha sogra disse: meu Deus do céu, não pode colocar lã direto na pele do bebê, em contato com a pele do bebê, porque pode dar coceira, pode dar uma alergia. Tem que colocar outras roupinhas embaixo e aí depois tu coloca os macacões. Mas eu na minha cabeça, eu ia colocar a roupinha de lã embaixo e o macacãozinho por cima, e a lã ia ficar mais quente, ela ia ficar mais aquecida. Só que não pensei, né? Não sabia desses detalhes. Então esse foi o primeiro erro que eu cometi com a minha filha, com a minha bebê recém-nascida, que foi salva pela minha sogra. O segundo erro que eu cometi com a minha recém-nascida foi essa primeira, porque o primeiro filho, gente, é um festival de erros assim. É que eu amamentava ela no peito, né? E aí, pra ela não chorar, eu tinha muito medo que ela chorasse na hora do banho, porque eu tava sempre sozinha e tinha medo de ficar apavorada. E aí a gente tem que secar o umbiguinho do bebê, né, aquela coisa toda. Sempre faltava alguma coisa que eu só me dava conta depois que eu já tinha tirado ela da banheirinha. Ou eu deixava as coisas longe da banheirinha, né? E aí eu tava com o bebê ali dentro da banheira e não conseguia alcançar com o braço o shampoozinho, alcançar com o braço lá um outro paninho, porque estava longe, e aí eu não queria tirar ela de dentro da água para ela não ficar com frio. Aí então eu dei esses primeiros tropeços. Então essa dica é muito importante. Leve tudo, deixe tudo bem pertinho, que tu consiga ali, né, tá com o bebê dentro da banheirinha e consiga alcançar tudo que tu precisa ali em volta. Ainda sobre o banho do bebê, pra ela não chorar, eu tinha o costume de amamentar ela, né? Dar mamazinho pra ela ficar mais calma, mais tranquila, de barriguinha cheia, porque a gente sabe que quando o bebezinho tá com fome, ele começa a chorar e ele só para quando a gente dá o peito ou dá a mamadeira. Então, pra evitar isso, eu dava mamar pra ela antes do banho. E aí, depois que ela arrotava, eu dava banho nela. Mas olha o que aconteceu. Um certo dia, ela tava dormindo, acordou, eu fiz esse ritual, dei um mamazinho pra ela e ela mamou bastante. Naquele dia saiu bastante leite. Tu vai ver, né, que depois de um tempo começa a ficar desregulado, né? Às vezes o bebê dorme demais, aí o peito fica muito cheio, né? E naquele dia ela mamou um monte, né? Aí botei ela na posição de arrotar, ela arrotou tranquilo, dei banho nela. Depois do banho, gente, a guria começou a vomitar, assim, mas era uma quantidade absurda. Saía pelo nariz, ela ficou roxinha. Eu, mesmo sendo formada em técnico em enfermagem, gente, quando é o filho da gente, parece que a alma sai fora do corpo. A gente perde o raciocínio, tu não consegue fazer nada. Eu, no meu caso, né, eu entrei em pânico, comecei a gritar. E aí, nisso, graças a Deus, a minha mãe tava indo me visitar, tinha saído do trabalho, que ela saía tardinha, e ela entrou, ela tava daquele jeito roxinha, saindo vômito pelo nariz, vestida só a parte de cima, não tinha terminado, eu não tinha nem colocado a fralda no bebê. Ela disse: meu Deus, o que que houve? Eu tava desesperada e eu tô dando alguma coisa nela, tô dando alguma coisa nela. E aí a minha mãe disse assim: calma, calma, vamos desafogar essa criança, né? Aí pegou, ajeitou, limpou o narizinho dela pra mim, tirou ela de mim, porque eu tava muito nervosa, eu tava desesperada. Ela era bem recém-nascida mesmo, ela tinha acho que uns 10 dias naquela época, e eu só sabia chorar, eu não conseguia fazer nada com a criança. Aí a minha mãe que me salvou, né? Pegou ela,
lavou, ajeitou, passou o lencinho umedecido, acalmou ela, porque daí a criança sente que a gente tá em pânico, a criança chora também. Então, o bebê chorando, eu chorando. E depois a minha mãe disse, meu Deus, mas ela vomitou muito, mamãe, ela tem refluxo. Eu disse, não, ela nunca vomita, ela nunca golfa. Aí a minha mãe disse, mas tu deu mamar pra ela antes de dar banho? Eu disse, sim, eu sempre faço isso. Só que naquele dia ela tinha mamado muito, né? E daí minha mãe disse, não, minha filha, nunca faça isso, é que nem a gente não come e vai tomar banho, né? Sempre dá uma mamar pra ela depois que tu der banho, porque daí tu vai manter ela aquecida, ela vai dormir melhor, ela vai ficar mais quentinha, porque logo após o banho eles têm dificuldade para se esquentar. E aí a minha mãe me deu essas dicas aí, salvou a minha vida e a vida do meu bebê. Outro erro que eu cometi, e essa foi agora na última, nunca tinha acontecido, né? Também tava fazendo bastante frio e as luvinhas de bebê começam a cair às vezes, né? Conforme o nenenzinho mexe a mãozinha ali, ou vai crescendo a mãozinha do bebê, a luvinha cai, né? E aí eu tive a brilhante ideia de colocar uma meinha nas mãos da bebê. Porque aqui realmente no inverno faz muito frio. E essa minha quinta filha nasceu dia 30 de abril. Então em maio já estava fazendo muito frio. E aí eu comecei a colocar as meinhas nela. Mas eu, na minha cabeça, ela tava com as meinhas, ela tava com as mãos aquecidas. E um dia ela tava chorando, ela tava assim, diferente. Eu disse, ai, será que tem alguma coisa incomodando ela, né? Daí sempre, quando o bebê começa a chorar muito, eu costumo tirar a roupinha do bebê, né? Trocar a roupinha, né? Se eu já amamentei o bebê, né? Ela já rotou. Aí eu começo a procurar, né? O que tá? Às vezes, Deus livre, chega a ter um bichinho na roupa, alguma coisa assim, né? Então eu comecei a tirar a roupinha dela e disse, já vou aproveitar e vou dar banho. Quando eu tirei as meinhas das mãozinhas dela, gente, a mãozinha dela estava congelada. Tava uma pedrinha de gelo a mãozinha dela, tava roxinha as mãozinhas dela, porque a meinha apertou no gordinho do pulso, porque os meus bebês sempre foram gordinhos, apertou aqui, e aí a mãozinha dela tava gelada, tava roxa, eu acho que ela tava sem sensibilidade na mãozinha. Quando eu vi aquilo ali, gente, eu entrei em pânico. Comecei a chorar e comecei a passar a mão na mão dela, comecei a mexer na mãozinha dela, apertar, fazer massagem assim na mãozinha dela. E aí foi voltando a coloração da mãozinha dela, foi aquecendo, eu dei banho nela. E aí falei, gente, se forem fazer isso e colocar as meinhas, é uma ótima ideia, só que cuidem. Cuidem, sempre tirem a luvinha pra ver se a mão realmente tá aquecida, né? Pra ver se não tá suadinho o meio dos dedinhos, pra não fazer algum tipo de assadura ali no meio dos dedinhos. Então tem que ter esse cuidado, mesma coisa com os pezinhos do bebê, né? Eles têm as canelinhas gordinhas, às vezes a meinha fica apertadinha ali, a gente não vê, né? Presta atenção e às vezes o bebê chora, fica irritado e a gente não sabe por quê. Então sempre que o teu bebê estiver mostrando que ele não tá bem, que ele tá desconfortável, nem sempre é cólica. Inclusive eu tenho um vídeo aqui no canal sobre esse assunto do choro do bebê, como saber se é dor, se é cólica. Assiste depois que vai te ajudar bastante. Então esse foi o combo aí de erros que eu cometi com os meus recém-nascidos, que agora tu já sabe, não vai cometer com os teus. E não esquece de compartilhar com outras mães esse vídeo, porque ajuda muito, é de utilidade pública, né, gente? Porque bebês é sempre uma surpresa, ser mãe não tem manual, né? A gente tem que aprender fazendo, e por mais que a gente ame, a gente comete erros e sempre vai cometer. Faz parte porque nós somos seres humanos também. Se tu gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever aqui no canal e fazer parte da nossa família, que eu vou ficar muito feliz. Eu vou ficando por aqui, mas eu te espero no próximo vídeo. Tchau!